Formas de governo monarquia. A monarquia é uma forma de governo que possui o monarca, geralmente denominado rei ou rainha, como autoridade do Estado. Sendo assim, o cargo como chefe de Estado é passado de pai para filho, ou seja, de forma hereditária. Logo, o poder diante o Estado é devotado somente a uma pessoa, sendo, pois, o monarca. Diante isso, o monarca governa de maneira vitalícia. Para sair do seu posto, é preciso que ele morra ou abdique. Compreenda que não existe eleições para a escolha do líder. Sendo comum a monarquia, principalmente para os países da Europa no decorrer da Idade Média e Moderna, a monarquia ficou marcada como absoluta, pois os monarcas governavam com total poder. Esse quadro mudou com a Revolução Francesa em 1789, pois com a decadência desse sistema de governo, a República foi nomeada. Hoje, os monarcas são vistos apenas como uma tradição, pois já não possuem poder absoluto diante a política. Países como Reino Unido, Noruega, Austrália, Canadá, Suécia, Japão e Dinamarca possuem monarquias chamadas de constitucionais. Monarquia constitucional. Foi na Europa que ocorreu a monarquia constitucional, logo após a Revolução Francesa. Entenda que a monarquia constitucional é uma maneira democrática de Estado. O rei tem a obrigação de manter o funcionamento das instituições, porém não tem função legislativa. Sendo assim, a monarquia constitucional, chamada também de monarquia parlamentar, que é eleita pelo povo, possui autoridade legislativa. O parlamento tem a função de fiscalizar as atividades do primeiro-ministro, eleito como chefe do governo. Na época atual, as monarquias que ainda são efetivas na Europa são constitucionais ou parlamentares, tendo como liderança exercida pelo primeiro-ministro ou pelo presidente de um conselho de ministros. Monarquia absoluta. A monarquia absoluta possui o rei como absoluto, ou seja, ele exerce o poder executivo e legislativo. Esse poder absoluto exercido pelo rei foi mantido durante muitos séculos pela maioria dos estados europeus. Constate que o rei era considerado o único responsável pelo destino de seus súbitos, ou seja, do povo. O rei francês Luís, considerado Rei Sol, disse a seguinte frase: "O Estado sou eu, que representa a monarquia absoluta." Os senhores feudais apoiavam totalmente ao rei e a sua forma de governar como monarquia absoluta. Esse quadro passou a mudar, pois reformas políticas foram proclamadas. Monarquia no Brasil. Sim, o Brasil já teve monarquia nos reinados de Dom Pedro I e Dom Pedro II, nos anos de 1822 e 1889. Curiosidades sobre a monarquia. O Japão é a monarquia mais antiga do mundo e possui o sistema de governo parlamentarista. Os monarcas exerciam poder absoluto com referência na tradição e no direito divino. Havia um mito do direito divino. Acreditavam que Deus escolhia os reis para estarem no poder do Estado. Hoje, nos estados modernos, os monarcas já não influenciam nos discursos políticos. Eles apenas representam simbolicamente a tradição e servem como identidade nacional. Os monarcas viviam nas cortes e os cidadãos eram chamados de súbitos. O rei, durante a monarquia absoluta, tinha total poder e não sofria nenhum tipo de oposição dos seus súditos, pois havia a sua riqueza, seus exércitos e a adoração religiosa da população, coisa que também aconteceu na época dos faraós do Egito e com os imperadores romanos.
Compreenda que a Igreja Católica era a única instituição que tinha total poder sobre a população. A monarquia foi perdendo espaço com o surgimento das ideias humanistas, principalmente iluministas, pois os homens passaram a ter um valor que antes não tinham. Não existe, atualmente, nenhuma monarquia absolutista, apenas monarquias constitucionais delimitadas pelo poder parlamentar. Gostaria de saber mais sobre a forma de governo monarquia? Curta esse vídeo e inscreva-se em nosso canal.